Boa noite, eu me chamo Roberto e moro em Santa Maria, que fica no Rio Grande do Sul, e atualmente moro na cidade, embora ainda goste da minha antiga morada, pois antes eu vivia em um sítio que era da minha família, que ficava a uns 20 minutos daqui da cidade, e era bem afastado, não tinha nem água encanada, e iluminação só tinha dentro de casa, mas lá era calmo e bom de se morar. Mas há um tempo atrás apareceu uma criatura no sítio que tirou o sossego da minha família por dias. Tudo aconteceu em 2015. Na época, eu tinha acabado de ganhar a casa de meu pai, pois eu tinha acabado de me casar e estava com minha esposa grávida, e ela estava prestes a ter o neném, e seria muito bom para a criança, pois tinha a calmaria da roça que não tínhamos na cidade. Mas o nosso sonho tinha virado um pesadelo, e não foi como planejamos. E embora tivéssemos passado por maus bocados nos primeiros meses morando ali, depois foi tudo bem. E tudo começou depois que um senhor que morava vizinho ao nosso sítio contou uma história que nos deixou de cabelo em pé. Esse senhor já morava ali quando a gente chegou para morar e conhecia bem a região, e era amigo de meus avós, na época em que eles ainda eram vivos e moravam no sítio. E como eles moravam próximos, quase sempre se viam e conversavam e criaram amizade. Pois bem, aquele lugar era bem mais calmo na época, mas ele disse que um dia um homem foi atacado por uma coisa que ninguém sabia o que era, e esse mesmo homem ficou acamado e em poucos dias morreu de causas desconhecidas. Ele disse também que as mordidas que tinham pelo corpo dele eram grandes demais, e que nenhum animal conseguia fazer aquilo, e era quase certeza de que o responsável delas foi um lobisomem. O senhor também nos contou do caso dele, onde ele disse que estava vindo da casa de familiares em seu cavalo, e que em determinado ponto do caminho o cavalo parou, e não queria passar por uma parte com o mato alto, e ele tentava colocar o cavalo para correr, e nada, até que ele viu uma coisa sair de trás de uma moita, e pular para o meio do caminho, e aquele bicho ficou em pé. Na hora que ele viu aquilo, pegou o cavalo e já deu voltando, e aquele lobisomem ainda chegou a correr atrás do senhor, mas que não o alcançou. E depois disso, nunca mais viram aquele bicho, apesar de sempre ouvirem os grunhidos dele noite afora. Esse senhor devia ter uns 60 anos de idade, e era bem lúcido, e não tinha por que estar mentindo para mim, e deu para perceber que o que ele falava era verdade, mas eu não acreditava em lobisomem, e achei que de fato aquilo tinha acontecido, mas que não era um lobisomem, e sim outro animal, ao qual foi confundido, e desacreditei um pouco na história, mas minha esposa ficou com muito medo, pois o senhor disse para eu ter mais cuidado, pois segundo ele, lobisomem gosta de criança recém-nascida, e que ele podia sentir enquanto ela ainda estava no ventre da mãe, e que nós batizássemos nosso filho logo, assim que ele nascesse, para nossa segurança. E eu também desacreditei disso, mas minha esposa ficou em pânico. Ela é muito medrosa, e ainda mais, com ele contando tudo aquilo, ela ficou desesperada, pois estávamos morando em um lugar que aparecia lobisomem, e ainda mais, esses bichos gostam de crianças pagãs. Éramos as vítimas perfeitas para esse ser, mas como disse, eu não acreditava em lobisomem e ignorei tudo aquilo, até eu ver coisas estranhas e de fato me bater de frente com aquele bicho. Era por volta das 8 da noite de um sábado, quando minha esposa começou a sentir contrações na barriga. Eu em desespero peguei o carro e a levei até a Santa Casa e ficamos lá até por volta das 10 da noite. Mas era alarme falso, o bebê ainda não iria nascer. Nós então saímos e ainda passamos na casa de meus sogros e só fomos para casa por volta das 12 da noite. E eu e minha esposa íamos descontraídos e conversando. E quando já chegávamos perto do sítio, eu vi uma coisa em pé, perto da janela da casa. E assim que aquilo escutou o barulho do carro, correu e pulou o cercado que tinha lá. E isso já me deixou com muito medo, pois a cerca tem 1,80 m de altura, e aquilo pulou ela
com muita facilidade e não consegui ver o que era, mas sei que era grande e forte, pois para pular daquela altura tinha que ter as pernas grandes e fortes. Foi então que assim que cheguei em casa, entrei às pressas com minha esposa e fomos direto para o quarto. Tomei um banho e antes de ir dormir, eu fui checar as trancas da casa e estavam todas intactas e percebi que aquele ser não tentou entrar e talvez estivesse só observando. Eu então fui me deitar e demorei para dormir, mas dormi um pouco e de manhã, enquanto eu ia ao trabalho, percebi o Senhor que me contou os relatos andando sozinho na estrada de terra. E na hora em que ele me viu, o Senhor ficou branco de medo e estranhou o comportamento dele. Mas mesmo assim, ofereci carona. Ele não aceitou de início, pois sua casa era perto dali. Mas eu insisti até ele entrar no carro e fui deixá-la em casa. E quando cheguei lá, percebi que não tinha mais ninguém além do Senhor. E não perguntei nada, para não ser invasivo, e parecia que ele não queria que eu visse sua propriedade, e nem a sua casa, porque ele já foi logo se despedindo e foi andando até entrar dentro de casa. Achei aquilo estranho, mas não quis teorizar nada daquele comportamento estranho do Senhor, e fui trabalhar, e não parava de pensar naquela coisa que pulou a cerca na noite anterior. Mas isso foi de longe o mais estranho que vi ali. E mal eu sabia que iria ver aquele lobisomem bem na minha frente. O tempo então foi passando e tinham passado 2 semanas desde esse ocorrido. E minha esposa novamente sentiu contrações. E dessa vez era para ter nenê mesmo, pois sua bolsa tinha estourado. E era de manhã quando isso aconteceu. Mas foi só de tarde que ela teve abertura para o neném nascer. E o médico disse que minha esposa iria ficar alguns dias ali, pois ela tinha tido algumas complicações, e que seria bom ela ficar em observação. E eu fui para casa, e foi justamente no momento em que fiquei só, que percebi que éramos vigiados por uma criatura muito sinistra. E já na primeira noite, percebi que tinha uma movimentação estranha próximo da casa, mas quando eu ia ver, nunca encontrava o que era. Até que um dia, o meu carro deu prego no meio da estrada, e aquele bicho me seguiu pela mata. Já fazia 3 dias que minha esposa estava internada com nosso filho, e eu sempre ia visitá-la e ficava no hospital até as 9 da noite, e depois ia para casa, pois a mãe dela ficava lá a noite toda para dormir, pois ela era acompanhante. E nesse dia em que essa criatura me seguiu, não foi diferente. Depois do trabalho, eu fui no hospital e fiquei lá até as 9 da noite. Depois, fui para casa e nem percebi que estava perto da gasolina do carro acabar. E no meio da estrada, já para chegar no sítio, o carro morreu e não ligou mais. E eu tentava, mas não deu. Foi então que decidi continuar o caminho a pé, já que estava perto de casa, e só pegar o carro pela manhã. Eu então tranquei as portas e fui andando sozinho, naquela estrada de carroçável. E nessa noite não tinha lua e estava tudo muito escuro, só a frieza da noite e eu. Foi então que comecei a ouvir som de mato se quebrando, bem do meu lado esquerdo, e aquilo já gelou minha espinha. Foi então que comecei a apressar o passo, e aquilo continuava a me seguir, mas em nenhum momento ele me atacou. E eu já estava chegando à minha casa, quando ouvi aquilo roncar dentro da mata, e eu só pensava, pronto, ele vai me atacar. Foi quando escutei um tiro de espingarda bem longe. E depois do tiro, um urro assustador. E foi aí que percebi o quão perto aquilo estava de mim. Foi quando ele saiu do mato, correndo de 4, e eu vi aquele bicho. E ele era bem grande e fedia muito. E não deu para ver direito aquele lobisomem, por causa da escuridão. Foi então que ele saiu correndo para o mato que tinha do outro lado. E logo depois que ele sumiu na mata, eu ouvi uma voz falar bem ao longe: vai para casa, porque senão ele pode voltar. E era o Senhor que me contou dos casos daquele bicho. Na hora, eu corri para minha casa, e logo depois ele chegou, batendo na porta, e ele estava com sua espingarda, e foi logo falando:
Aquele bicho tinha aparecido na minha porta. Aí eu saí, mas ele tinha fugido. Eu então fui atrás dele. Foi aí que vi ele te seguindo e dei um tiro nele. Sorte tua que eu estava perto, senão ele ia te atacar. Eu então agradeci ao Senhor por ter salvo a minha vida e me senti culpado em achar que era ele, o lobisomem. E foi aí que tive a certeza de que tudo que ele tinha me contado era verdade e que aquele bicho realmente era real. Foi então que tomamos café e ficamos conversando. Ele falou que era viúvo e os filhos tinham ido embora e de vez em quando o visitavam. E ficamos um bom tempo ali, na prosa, até o senhor ir para casa sozinho. Fiquei com medo dele sair com aquele bicho à solta, mas parecia que ele já estava acostumado. Foi então que fui dormir e nunca mais vi aquele bicho, nem os seus grunhidos. E o tempo passou. Eu ainda morei ali por 3 anos e a casa era boa, mas ficava longe de tudo, pois como meu filho já estudava, ficava bem difícil. Foi então que preferimos alugar uma casa na cidade mesmo, e até hoje moramos aqui, e nunca mais voltei em minha antiga casa. Nem sei se esse senhor ainda está vivo, mas hoje ainda me sinto agradecido dele ter me ajudado, atirando naquele bicho que me seguiu pela mata.